um recomeço, eu recomecei do zero, então eu estou fazendo uma linha do tempo. Só que tem algo que está acontecendo que eu quero trazer para vocês aqui. O que eu estou percebendo agora é que a partir do momento que eu comecei a sair sozinha, comecei na academia, no supermercado, que eu mudei a minha postura, que hoje muitas coisas eu mudei, que eu estou mais seletiva, que eu estou mais reservada. Muitos homens têm vindo perguntar para mim se eu estou querendo um novo relacionamento. Então aqui tem um ponto bem legal que eu quero conversar com vocês, porque muitas vezes é nesse lugar que você se perde, que você não está pronta e você queima a sua largada. E é verdade. Aqui ninguém está dizendo que a gente sai do casamento, que a gente é virgem, que a gente vai precisar fazer todo aquele processo. Cada pessoa é uma pessoa. Eu não trago aqui julgamento, crítica de ninguém. Eu falo aqui da minha experiência e do que tem feito para mim. Então eu no momento e até agora, eu decidi não me relacionar com homem nenhum. Então, por quê? Porque a minha postura é essa. Eu quero primeiro me curar, eu quero primeiro liberar os padrões do antigo relacionamento para mais tarde entrar em outro relacionamento. E hoje, qual que é a minha prioridade? Hoje a minha prioridade é a minha saúde, é o meu relacionamento com meu filho e a minha carreira profissional. Então, quando a gente tem isso alinhado, é onde que as mulheres se perdem, porque elas acham que elas precisam de outro homem para prosseguir. Elas acham que elas precisam de outro homem, por quê, gente? Porque o que eu percebi na igreja, nas pessoas que eu me relacionei, eu vi homens não querer nem que as esposas deles conversassem comigo. Eu percebi, sabe? Pessoas se afastando porque eu estava separada. Na igreja é uma frieza total. Pessoas vêm e quando eu dizia que eu não queria voltar para o casamento, simplesmente as pessoas me deixaram no meio do caminho. Porque eu tenho o apoio das minhas irmãs, eu tenho hoje Deus muito bem em mim, muito bem alinhado em mim. Hoje eu tenho muita consciência e um relacionamento profundo com Deus. Mas vocês imaginam o que acontece com uma mulher separada, com uma mulher divorciada, com uma mulher que está sozinha, perdida, depressiva, sem dinheiro, porque nem dentro da igreja ela não tem apoio. As pessoas somem, as pessoas se fazem de João sem braço, como a gente fala aqui no sul. Então, assim, eu venho da questão dos livros, da questão de, por mais que eu vivesse um relacionamento tóxico, por mais que eu estivesse num relacionamento tóxico, eu estudava, eu procurava terapia, eu ainda encontrava meios de ir atrás de ajuda. Só que existem mulheres que não conseguiram fazer nada. Elas saem desse casamento, por quê? Porque além de tudo, esse cara sai. Ele arruma outra, ele deixa essa mulher assim, ó, sem escolha. Porque o meu casamento foi, o meu divórcio, a minha separação foi por desgaste. Foi por desgaste, cada um vive sua vida. Agora tem casos, gente, assim, ó, muito pesados. E também teve um moço que entrou lá no meu Facebook e ele disse assim, nossa, eu gostei das coisas que você fala. E eu queria saber se você atende só mulheres na parte terapêutica, na parte da mentoria. E eu estava lá conversando com ele e eu falei para ele, eu fico muito feliz. Porque eu acredito que o meu conteúdo, ele é para homens também. Ele gente, porque os homens precisam também ter essas consciências. O casamento ele é feito de duas pessoas, as duas pessoas, se não deu certo ou se deu certo, elas vão sofrer as consequências. Então, só se teve sucesso, você vai se vangloriar, você vai se alegrar, mas se não deu também, é 50% de cada um. Não tem como fugir dessa responsabilidade. Enfim, então o que eu percebi? O que eu percebi é que, a partir do momento que eu fiz essas coisas, como a minha vida tem melhorado, como as pessoas têm se aproximado de uma forma muito bacana, pessoas que lá atrás às vezes eu gostaria de me relacionar, pessoas nesse estilo, pessoas com conteúdo, pessoas com postura, pessoas que tenham algo para agregar. E hoje, a partir do momento que eu fiz isso, sabe, que eu vou dizer para vocês, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, como melhorou, e melhorou para mim também. Porque independente onde que você trabalhe, se você trabalha no CLT, você precisa saber lá dentro o que você quer. Você precisa estar alinhada para quê? Para se manter, muitas vezes, até dentro desse trabalho.
que quando a gente tá perdida, tá separada, tá depressiva, a gente vai perdendo tudo, porque a gente tá perdida e daqui a pouco a gente perde. Então, o que eu alinhei aqui, que deu muito certo, que eu quero falar pra vocês e que eu coloquei alguns pontos aqui pra não ficar muito pesado, pra não ficar muito... Deixa eu dar um minutinho aqui. Ah, tá. Pra não ficar muito chato o vídeo, eu quero vídeos menores pra vocês estarem acompanhando aqui esse processo. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Então, vamos lá. A comunicação assertiva. Comunicação assertiva é aquela comunicação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mas que as pessoas possam ouvir a tua voz de uma forma clara. Aqui também, na comunicação, é muito aquele não que você precisa falar. Assertivo, sem ficar... também aqui tem uma coisa que a gente faz e que não precisa, gente, ficar se justificando. Não, não, sim, sim, diminuir as frases, diminuir a explicação, diminuir aquela questão que a gente fica ali tentando se explicar. Por quê, gente? Porque a mulher ou o homem, enfim, é um comportamento. A pessoa que tem esse comportamento, que ela quer se explicar, ela já demonstra que ela tá perdida. Porque quando tu diz assim, sim, não, pronto, a pessoa vai dizer, oh, legal, já sabe o que é. Então aqui é uma comunicação assertiva, ela demonstra a tua postura. E o não é para ser dado sim, para você falar o não. O não, ele existe para ser falado. Então, aqui, o que eu percebo que foi muito bom, né? Outra coisa, o tom de voz. O tom de voz, gente. Tem mulheres que ainda falam com a voz de criança. Claro que tem mulheres que têm uma voz mais fina, tem outra, enfim, né? Eu sei porque eu sou soprano, minha voz é grossa mesmo porque eu sou soprano. Mas tem mulheres que têm a voz mais fina, tudo bem, mas tome cuidado. Tome cuidado, porque mesmo que a tua voz for fina, ela precisa sair. As pessoas precisam entender. Às vezes eu vou nos lugares e eu pergunto 2, 3 vezes porque eu não entendo o que a pessoa fala. Eu digo assim, eu não entendo, pode repetir? Então assim, tenha esse cuidado. Mude a tua voz, a tua maneira de falar. As pessoas precisam entender o que você quer falar. Porque se você não der a mensagem, as pessoas não vão saber. A gente fez um grupo agora de mulheres no sábado, um encontro, e aí tava ali, amiga, se você precisar, eu estou aqui. Só que se você não falar, se você não pedir ajuda, se você não se expressar, as pessoas não vão saber. E eu também abri alguns atendimentos de escuta ativa gratuito. Se você quer um atendimento terapêutico, me chama aqui nos comentários que a gente vai agendar e eu vou te dar de presente uma sessão de escuta para eu te ouvir e você ter uma clareza aí da tua vida, tá? A gente vai ter um momento bem legal, porque o terapeuta ele te ouve sem julgamentos. É diferente dos amigos e da família. Você vai amar esse quadro que eu tô fazendo de escuta ativa. Então, vamos lá. Então, aqui é bem importante a tua voz, o teu falar, porque as pessoas vão perceber em ti a postura, o corpo alinhado, os ombros para cima, o caminhar firme. Então, tudo isso vai te ajudar, porque essa é a nossa comunicação, que tem a comunicação ativa e a passiva. E essa comunicação, ela tá nos comportamentos. Então, conforme eu me movimento, conforme o meu corpo se movimenta, conforme eu moldo esse meu corpo na alimentação, na academia, eu vou dizendo para o universo, eu vou dizendo para Deus que eu tô gostando do meu corpo, que eu tô feliz com quem eu sou, que eu quero realmente me reconstruir. Então, o que tem me ajudado a me reconstruir tem sido isso. Tem sido eu me olhar no espelho, me enxergar mais bonita, tem sido eu ir na academia, mesmo às vezes sem vontade, mas chegar lá e dizer assim, que bom que eu vim e vamos fazer o que precisa fazer, porque eu vim de um quadro de uma vítima, eu sou vítima muito alto, eu preciso cuidar esse comportamento em mim. E eu já rompi vários padrões para sair da vítima, só que ele tem algumas situações que ele quer vir. E quando ele tenta chegar perto de mim, eu mudo a minha postura. Então, quando você muda a tua postura, o teu comportamento muda. Por isso que eu falei lá no outro vídeo que as pessoas falam e não fazem. Então, quando você começar a fazer, a tua vida vai mudar. Isso tu vai lembrar desse vídeo aqui. Se você começar a mudar os teus comportamentos, fazer pequenas coisas, pequenos passos todos os dias, você vai perceber como vai melhorar. Assim, ó, gente, assim, a vida começa a trazer as revelações, a vida começa a trazer as coisas pra você de uma forma, assim, ó, mágica. De uma forma mágica, só que não é mágica, é você que tá se movimentando. Então, por mais que às vezes você pense assim, ah, mas eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não tá dando certo. Continua,
Porque por mais que você não veja aos olhos físicos, no mundo espiritual tá tudo acontecendo. É por isso que a gente fala, o inimigo não brinca de ser inimigo. E Deus também não brinca de ser Deus, a partir do momento que você tem um relacionamento com Ele. Então mude a tua postura, limpe a tua mentalidade, leia bons livros, limpe a tua rede social, não escute músicas que não te agregam. Isso também, gente, aqui ó, é outra coisa que eu quero falar para vocês. A mente da gente está sempre em paz, porque a música ela é algo que perturba com aquelas letras, com aquelas coisas, e aquilo vai entrando em você. Então tenha essa consciência. Outra coisa que é bem importante falar, principalmente para quem sai de um relacionamento amoroso e está se curando, evite música sertaneja, essas músicas de sofrência, evite o alcoolismo, evite ir para lugares de balada, porque você vai atrair outro relacionamento tóxico. Você precisa se resguardar. Entenda bem o que eu estou te falando aqui, você precisa se resguardar, você não precisa viver enclausurada, porque o que acontece também, que eu tenho percebido, é que as mulheres se separam e elas acham que daí elas vão casar de novo na igreja e elas estão separadas para casar. Gente, não é errado você querer casar, eu não estou aqui, só que o que você precisa entender? Que você já viveu um tanto da vida, agora você precisa ter uma maturidade. Uma maturidade de se reconstruir, uma maturidade de se refazer, se renovar, ficar melhor. Para quê? Para quando chegar alguém que seja um par que te complete. Porque se você não melhorar, vai vir o que você é. Não adianta ela chega assim, Inês, eu quero um homem provedor, eu quero um homem que me leve no restaurante, eu quero um homem que não peça para pagar conta, eu quero um homem que tenha dinheiro, que tenha condições. Aí eu olho para ela e digo assim, tá, tu acha que com esse cabelo desarrumado, com essa unha sem fazer, da maneira que você tá, você acha que um homem vai te levar no lugar? Olha bem, se tu tá passando na rua, se coloca no lugar desse homem. Se ele for bem posicionado, se ele for um homem provedor, se ele for um homem que ele tiver uma condição, que ele for bacana, tu acha que ele tá procurando o quê? Ele tá procurando uma mulher bacana? É óbvio, gente. Então, por isso que a gente não sai do ciclo de repetição. E até um moço veio ali e perguntou se eu tava, quanto tempo que eu tava separada e se eu queria outro relacionamento. E eu falei pra ele que não, porque pra mim ainda são 10 meses. É muito cedo, gente. Então, assim, tenha esse cuidado. Eu saí do meu relacionamento pra quê? Pra me curar, pra me restaurar, pra fazer a minha vida acontecer de uma outra forma. Só que, se eu misturar relacionamento amoroso agora, não vai dar certo, gente, não vai. Então é essas questões que a gente precisa cuidar. Vá se divertir, vá sair com as suas amigas, vá tomar um café, vá. Eu fui na praia outro dia sozinha, depois eu fui na beira-mar do Estreito gravar vídeo que eu queria, sozinha. No domingo passado eu fui almoçar no shopping, fui comprar umas coisas pra mim, então eu preciso fazer isso sozinha, para aprender a viver sozinha. Então, quando eu digo para o universo assim, ok, eu estou feliz sozinha, eu estou me virando, eu tô muito grata por tudo que eu tenho, eu tô feliz, eu tô em paz. Aí Deus olha, o universo olha e diz assim, ok, agora vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Então é sobre isso, é sobre a gente atrair o que a gente é. Existe uma palavra na Bíblia que diz, né? Assim como eu penso, assim é minha alma. Que fala da visão. Escreva a visão em tábuas. Aqui fala de sonhos também, né? Então, conforme a minha alma pensa, assim ela é. Então, conforme eu me transformo, conforme eu me comporto, conforme eu penso, conforme eu ajo, conforme eu faço, assim eu sou. Então, aqui assim, ó, gente, a Bíblia, ela é um livro que se você conseguir entender, se você conseguir fazer esse estudo da Bíblia, olha, gente, leia um versículo por dia, estude, medite. Hoje tem tanta ferramenta boa na internet, livros bons, coisas boas, porque assim, é incrível como Deus vai tratando a gente através da palavra. Então, assim como eu penso, assim eu sou. Se você, né, porque é por isso que a gente fala, se tu dizer que é verde, se tu dizer que é azul, porque é a maneira que você vê. Por isso que a gente tem que cuidar com essas questões de certo, errado, sabe? Então tem que ter esse cuidado. Então aqui o que eu fiz até aqui foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
falei, Aí estabelecer limites também é importante, tá? Estabelecer limites é muito importante. Sabe, falar a tua opinião, falar o que você gosta, mas com clareza. Eu gosto disso, não gosto daquilo, eu quero, não quero. Com clareza, estabelecer limite também para as pessoas. Só que isso você vai demonstrar na sua linguagem corporal, na maneira que você se comunica, na maneira que você fala, na maneira que você se apresenta para o mundo. Então a linguagem corporal ela chega antes e ela te ajuda em todas essas questões aqui, inclusive nos limites. E aqui, por último, que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é a questão da autoestima e da autoimagem, que já tá tudo ligado, né? Mas é importante aqui trazer a questão de você ter um cabelo bem penteado, uma roupa bem limpa, não precisa ser assim, roupa de marca, não precisa nada disso, gente. Não tô falando nada disso, tá? Coisas caras, não. Coisas simples, mas que você possa estar bem apresentável. Você nunca terá uma segunda chance de dar uma primeira boa impressão. Você nunca terá uma segunda oportunidade de dar uma primeira boa impressão. Então, não existe. Você precisa ter uma autoimagem, uma postura. Por quê? Porque é isso que é bacana. As pessoas gostam de conversar, gostam de se relacionar com quem está aparentemente bem, com quem está alinhado com a sua autoimagem, com quem está penteado, com quem está alinhado para viver aquele dia da melhor forma. E por isso que às vezes as pessoas não atingem a prosperidade, as coisas não chegam, por quê? Porque não estão prontas. Eu estava vendo ali agora um vídeo e ela dizia, né, que nós temos que arrumar, quando fala lá das viúvas, das vasilhas, do azeite, qual que era a mensagem? Uma das mensagens, né, porque aquela passagem muito linda, né, era, tragam as vasilhas. Então, Deus parou de derramar o azeite, por quê? Porque faltou vasilhas. E o que é vasilhas? É a nossa estrutura. Então, quando nós temos estrutura, Deus vai derramar as bênçãos, Deus vai trazer as pessoas, Deus vai trazer o que você precisa. Mas você precisa estar com a estrutura pronta. O que é a estrutura? É o teu interior, é a tua autoimagem, a tua fala, é você estar com os pensamentos, com os sentimentos alinhados, é ter aqui, ó, vou mostrar para vocês, um dos meus quadros dos sonhos, daqui, lindo, maravilhoso. Então, assim, é você todos os dias olhar para o que você quer, você estar alinhado com os teus sonhos. E aí Deus vai vir, vai derramar o azeite. Só que você precisa estar com a vasilha pronta, preparada. O que é essa vasilha? É a estrutura. É a tua estrutura. Eu quero mudar de trabalho, então eu vou estudar algo diferente. Eu quero crescer no meu trabalho, então eu vou ver o que eu preciso fazer para ser promovido. Eu quero uma renda extra, eu vou olhar outras coisas para ver o que eu posso fazer. Eu quero emagrecer, eu vou caminhar, eu vou me movimentar, eu vou na academia, eu vou ali andar com outras mulheres que estão naquela questão, que estão no mesmo lugar querendo emagrecer, querendo melhorar de vida. Eu quero melhorar de vida, eu quero estudar finanças, eu quero prosperar. Gente, é isso. As mesas que você senta, elas se definem. As mesas, as pessoas, tudo, gente, assim, é muito verdade o que a mãe da gente dizia. Diga com quem andas que eu direi quem tu és. É muito verdade. Então, assim, se cuide, não esqueça de você, arrume as vasilhas aí para Deus derramar o azeite, para a bênção chegar, sabe? Prepara a tua estrutura pro dia, prepara a tua estrutura. Não faz com que as pessoas digam, ó, saiu daquele casamento lá, agora tá na merda. Sabe? Sabe quem que vai fazer isso? É você mesma. Então, todos os dias quando eu acordo, eu tenho opções. Todos nós temos. Todos os dias nós vamos passar pelas opções, pelas escolhas. Todos os dias nós vamos ter escolhas. As tuas escolhas vão definir o teu caminho. E aí o teu caminho vai apontar. Só que se você escolher errado, o teu caminho vai ficar errado. E é muito certo. Então, assim, faça boas escolhas todos os dias. E essas escolhas vão definir o teu caminho e daqui a pouco as coisas vão clarear, o mar vai se abrir, a bênção vai chegar e você vai dizer, nossa, que bacana. Mas foi por quê? Porque você se encontrou, você se valorizou, você se zelou, o que você fez? Você se resguardou. Se tem uma palavra que eu posso trazer hoje nesse vídeo, é o resguardo. Se resguarde no teu local secreto, no teu recôndito.
tá? Deus se resguarde. Eu acho assim que isso é muito legal quando eu percebo em mim isso, e Deus reservou um lugar aqui para mim incrível, uma paz assim, uma paz que é do céu. E só que eu preciso aproveitar isso. Eu preciso saber por que eu saí de lá, eu preciso saber qual que é o meu motivo, eu preciso ter os meus sonhos claros para eu prosseguir a jornada. Então lembre-se disso. Lembra porque tu saiu, lembra porque você precisa continuar, porque você precisa persistir e continuar a tua jornada, aumentar o teu valor. Então, a partir do momento que você aumenta o teu valor, chegam pessoas de valor também na tua vida. Então, esse aqui é um ponto especial também. Então, conforme você se alinha, conforme você cresce, conforme você vai fazendo, você vai ficando mais estruturada, a vida vai trazer coisas, pessoas, estrutura, tudo que você precisa. Aquela questão, coloca o passo que Deus vai colocando no chão. Coloca o passo que Deus vai colocando no chão. E a vida é sobre isso. Mas se prepare, ore, tenha uma conexão com pessoas que vão te levar para outro nível. Isso aqui é importantíssimo. As mesas que você senta te definem. Se você também for a pessoa que mais sabe naquela mesa, busque outras mesas para aprender. Se coloque em lugar de aprendizado. Se coloque em lugar de aprender. O ano passado eu cheguei na igreja, eu fiz todos os cursos que tinha na igreja e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque o pilar espiritual meu, ele estava quebrado, ele estava detonado, o meu pilar espiritual, ele estava destruído. E quando eu cheguei, eu fiz todos os cursos, todas as coisas, e quando chegou dezembro, eu fiquei muito feliz, e é por isso que o meu 2026 está sendo diferente, porque eu estruturei lá, é lá. Então, se a tua estrutura hoje está rompida, se hoje você não tem estrutura, se está destruída, vá construir esse ano para o ano que vem você começar o 2027 diferente. Porque não adianta você querer alguma coisa automática, alguma coisa na hora, porque não vai chegar. Então, comece agora, lá para o futuro. E faça as pequenas metas, porque daqui a pouco vai começar a acontecer. Tenha os sonhos pequenos, porque o sonho grande ele chega. Só que você precisa entender o sonho pequeno hoje. Gente, um beijo, fico muito feliz de ter todos vocês aqui nesse canal. Eu amo essa plataforma, o YouTube é incrível. E se inscrevam, compartilhem, comentem. Até o próximo vídeo aqui no canal.